primeira mulher campeã de rally no Brasil. Olá, boa noite, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Yara Amaral, embaixadora da Fleet Mobility Brasil, e comigo a Darlene Rashica e Michele Moraes, que também fazem parte do seleto grupo de embaixadores da Fleet Mobility Brasil. Atualmente, nós somos em 14 embaixadores, que apoiamos o maior movimento de gestores de frota. Então, você que ainda não baixou o aplicativo, corre lá, abaixa, Fleet Mobility Brasil. Pois nós, embaixadores, os players, os patrocinadores, estão toda hora trazendo as tendências e os acontecimentos do dia a dia, tá bom? Estamos à disposição de vocês. Pessoal, e hoje é um dia muito especial, pois com o apoio do patrocinador Mônaco, que é o pioneiro na gestão documental da frota, estamos estreando o nosso programa Fleet Women, onde teremos um encontro todas as quartas-feiras, às 19 horas, nas redes sociais da Fleet Mobility Brasil, com convidados ilustres. Agora eu vou chamar a Michele Moraes. Michele, boa noite. Boa noite, Yara. É um prazer fazer esta live com vocês. E hoje, estreando nosso programa de lives, teremos uma convidada com uma história linda que inspira todas as mulheres. Ela vai nos contar como ela conseguiu quebrar as barreiras e preconceito no decorrer da carreira. Hoje, ela é considerada como a japa voadora, aficionada por velocidade desde cedo. Vocês já devem saber de quem eu estou falando. Não, mas nada menos do que a nossa amiga Helena Deyama. Helena, seja muito bem-vinda. É um prazer inenarrável tê-la conosco e já agradecemos por sua disponibilidade e gentileza de compartilhar a sua história aqui conosco. A Darlene, que é a nossa outra embaixadora, vai conduzir esse bate-papo bem gostoso, porque ela contou umas histórias bem bacanas nos bastidores. É com você, Darlene. Olá, Helena. Olá, embaixadoras, Michele, Yara. Que prazer, né? Fazer esse programa do empoderamento feminino. E temos como estreia a nossa querida Helena Deyama. Não poderia ser melhor, certo? Helena, para a gente conduzir esse papo gostoso que a gente está fazendo a partir dessa quarta-feira, né? Eu gostaria que você se apresentasse. Quem é Helena Deyama? Como surgiu essa paixão pela velocidade? E como você foi parar como a primeira piloto de rally da história do Brasil? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Primeiro, boa noite para vocês, meninas. Boa noite a todos os que estão nos ouvindo. E eu quero agradecer o prazer, né, de estar aqui, o convite que vocês me fizeram. É uma honra, meninas. Vocês não sabem, um programa de gestoras, um programa só de mulheres, eu ser convidada para estar aqui com vocês nesse bate-papo no programa de estreia, é uma grande honra, meninas. Muito obrigada pelo convite. E para o pessoal que não me conhece, né, vou começar contando um pouco da minha história. Eu vou tentar resumir bem, porque a minha história é muito comprida. 1 hora de live não ia dar. Mas para mais de 2 lives. Toda live que eu participo, eu tenho de prestar muita atenção e resumir tudo para não contar uma história muito longa. Mas, assim, eu acho o mais importante é que eu entrei nesse meio
que é assim, todo mundo estranha muito, né? Como é que uma japonesinha tão pequenininha, delicada, foi parar nesse meio dos ralis, que é um meio dominado pelos homens, né? Foi uma coisa muito diferente mesmo, porque eu não tive ninguém na minha família que me incentivou. Na minha família, eu costumo dizer que todo mundo é normal, né? Só eu que acho que quando nasci, caí do berço, bati a cabeça. E desde criança que eu gosto de velocidade, eu gosto de tudo que tem rodas. Então isso começou com triciclos, bicicleta, eu ficava aprontando, correndo de um lado para o outro na calçada quando eu era criança. Mas eu não tinha assim, contato nenhum com automobilismo. Eu simplesmente gostava de pedalar, de andar sobre rodas. E quando eu fiz 15 anos, como eu gosto dessas coisas, já conheci uns amiguinhos que tinham moto e aprendi a pilotar uma moto com 15 anos. Então, a minha paixão começou com as motocicletas. E eu, imagina, né? Eu desse tamanhinho meu, querendo andar de moto, lógico, comecei a andar de cinquentinha. Mas eu gostava. Minha família era contra, lógico. Eles falavam, não, imagina, moto é perigoso. E outra questão é que meu pai era professor e minha mãe dona de casa. Eles não tinham condições de comprar motocicleta, essas coisas para a filha, né? Eu tenho 2 irmãos, uma irmã e um irmão. E tudo começou assim, eu fiquei com aquilo na cabeça quando eu, com 17 anos, que eu terminei o colegial técnico, era para entrar na faculdade, eu cismei que não, que eu ia trabalhar para conseguir comprar minha moto. E assim começou a minha primeira luta para conquistar meus sonhos. A minha vida sempre foi assim. Sonho com alguma coisa, eu tenho de correr atrás e tenho de batalhar, conseguir com meus próprios recursos, né, meu próprio esforço. E com 19 anos eu consegui comprar minha primeira motinho, que era uma 125, mas uma moto de fazer trilha, uma trail, né? Uma moto mista, andava no asfalto e na terra também. Porque esse gosto pela natureza também não sei de onde que eu tirei. Porque eu sou uma menina que era, né? Uma menina que, agora eu não sou mais tão menina, mas era uma menina que nasceu e cresceu na cidade. Então, era uma pessoa urbana, mas esse gosto pela natureza, não sei de onde que eu tirei, mas eu quis uma moto que eu conseguisse chegar com ela no alto de uma montanha, atravessar areia, atravessar lama. É interessante, né? Mas é uma coisa natural, assim, muito minha. Não tinha ninguém que me influenciou com isso. E assim começou. Com 19 anos consegui comprar minha primeira moto, me habilitei como motociclista. Ia na faculdade, olha o meu orgulho, né? Ia na faculdade de moto, me formei e fazia minhas trilhas de fim de semana. Gente, não pense que foi fácil. Demoraram 16 anos depois dessa historinha da moto. Uma moto que eu tinha até agora. Eu vendi ela 2 anos atrás para um colecionador. Uma relíquia para você. Uma né? relíquia, E de vez em quando eu vendi para um amigo, né? De vez em quando eu ainda vou lá dar umas voltinhas nela. E ele que conserva muito bem essa moto, né? Sim. Não, ele colocou placa preta, é uma relíquia mesmo. Olha, que legal. Porque é uma moto importada, uma moto japonesa que não existe mais, não fabrica mais. E só depois de 16 anos eu consegui comprar meu primeiro Jeep. E com muito trabalho, porque comprar uma moto para comprar um Jeep era muito dinheiro a mais. Né? E foi com esse Jeep que eu comecei nas competições, porque a moto era só lazer, só trilhas. Quando eu comprei esse Jeep, eu participei de uma primeira competição, que era um ride. O ride é uma prova de regularidade com transposição de obstáculos, é para Jeep mesmo, né? E essa primeira prova que eu corri, eu venci. Cheguei em primeiro lugar. Nossa! Assim, aí, logo de primeira já... sorte de principiante, né? Mas eu não diria isso. Eu diria que você já nasceu para ser campeã. E isso me incentivou muito. Foi aquele acontecimento que falei, nossa, mas isso é o que eu quero. E daí, desse primeiro ride, que é uma prova ainda bem amadora, né? Até eu chegar no Rally dos Sertões, que é uma prova profissional com investimento muito mais alto, demoraram mais 4 anos. Mas aí eu consegui realizar o sonho de
consegui um patrocínio, consegui alguns patrocínios, consegui um carro que pudesse correr velocidade, porque o Jeep era só para trilha, né, para andar devagar. Uhum. E corri meu primeiro Sertões. E dessa história desse primeiro Rally dos Sertões se passaram 21 anos, ou seja, fazem 25 anos que eu estou no off-road, né, contando quando eu comprei meu primeiro Jeep. E eu consegui conquistar meu primeiro campeonato brasileiro de Rally Cross Country, que é o campeonato mais importante na modalidade do país. Eu já tinha 45 anos, então não foi uma coisa fácil e nem comecei tão cedo como seria o ideal, né? Com certeza. Então, com isso, eu gosto de contar essa história para dizer para as pessoas que nunca é tarde para você realizar seus sonhos. E nunca é impossível. Então, com toda a dificuldade que eu tive, o fato de ser mulher, o fato de não ter um porte físico avantajado, o fato de eu ser de uma família que não tem recursos financeiros para me bancar, para me ajudar, né? Ou seja, não tinha patrocínio. Eu corri atrás dos meus patrocinadores e conquistei meu sonho. Helena, e me diz uma coisa, e durante esses 25 anos dessa jornada linda que você tem de rally, de esporte e tudo mais, em algum momento você já pensou em desistir, até mesmo por todas essas dificuldades que você passou, que não foram poucas, né? Em algum momento você já pensou em desistir e partir para uma outra profissão, para um outro segmento? Bom, pensar em desistir propriamente dito, não, porque eu sou uma pessoa muito determinada e muito persistente. Então, as dificuldades foram muitas, e eu posso dizer que as dificuldades maiores foram as financeiras, né? Porque se você não tem como pagar os custos, os recursos para a competição, não tem como você competir. Mas eu sempre batalhei muito e consegui. No mínimo, muitas vezes, assim, no sufoco, eu consegui, por todos esses anos, mas teve um fato, uma história, que eu acho que até vale a pena eu contar para vocês, que eu achei que era fim de linha para mim. Foi isso foi em 2009, ou seja, 11 anos atrás, eu perdi um carro que pegou fogo. Pegou fogo, literalmente virou cinzas. Essa história vale a pena você contar. Nos últimos dias do Rally, no Rally dos Sertões, naquela época eram 10 etapas, estávamos na 8ª etapa já, e eu brigando pela vitória na categoria, eu tinha chances de chegar em primeiro lugar na categoria. E nesse dia, num areial lá do sertão da Bahia, houve um vazamento de combustível, o carro era etanol, e pegou fogo. Mas pegou fogo, graças a Deus, deu tempo da gente descer, eu e minha navegadora. Quando a gente abriu a porta, o fogo já entrou, nós saímos correndo. A sorte, por isso, é que toda competição automobilística, como existe o risco de o carro pegar fogo devido a combustível, faíscas, eletricidade, nós somos obrigados a usar indumentária anti-chama. É tudo. É de Nomex. O forro do capacete, luva, macacão, a sapatilha. Então, praticamente nós passamos pela chama e conseguimos sair do carro. Então, esses equipamentos de segurança, de proteção, são muito importantes, né? E o carro explodiu, assim, poucos segundos depois que a gente desceu, porque explodiram primeiro os estepes, depois o tanque, e pegou um fogo, assim, virou uma labareda e não sobrou nada. Nessa hora, imagina o meu nervoso, né? Na hora que a gente desceu do carro, eu não acreditava naquilo que eu estava vendo. Carro em adrenalina, né? Uma adrenalina. Tudo, nós perdemos tudo, não deu tempo de tirar a mochila, nada, perdemos a carteira, documento, telefone. Ficamos literalmente com a roupa do corpo, que era um macacão e capacete. E o carro estava financiado ainda, faltavam 6 parcelas para eu pagar. E não tem seguro, né? O carro era seu, no caso, não era do patrocinador. Não, era meu carro.
E eu ainda tinha de terminar de pagar o carro, né? Ia terminar de pagar o carro no começo do ano seguinte. Aí eu achei que era fim de linha, porque como é que eu ia comprar outro carro e continuar correndo rally se eu tinha de terminar de pagar aquele carro, né? De onde eu ia conseguir recursos. E essa realmente foi a primeira vez que eu achei que era um sinal, assim, de chega, é hora de parar. Porque é uma coisa muito inusitada, né? E daí aconteceu uma coisa que foi um outro sinal dizendo que não era para eu parar, não. Que eu tinha de continuar. O que aconteceu foi o seguinte. Além, lógico, de toda a comunidade do rally se movimentar para me ajudar, mas todos os competidores ofereceram ajuda, organizaram uma rifa. Nós resolvemos rifar os pneus que estavam no caminhão de apoio, que é a única coisa que sobrou do carro. Os pneus reserva que não estavam no carro, estavam no caminhão. Resolvemos rifar os pneus e eles organizaram a rifa, organizaram um leilão e tudo para arrecadar um dinheiro e me ajudar. Nisso, um príncipe do Catar, que é o Nasser Al-Attiyah, estava participando do rally, o rally é internacional, né? Ele estava correndo pela equipe Volkswagen da Alemanha, mas ele é um piloto do Catar. Ele soube da história e resolveu fazer uma doação para me ajudar a comprar um carro novo. E ele fez uma doação de $20 mil, que me ajudou a comprar o carro novo. Não dava para comprar o carro com os 20 mil, né? O investimento para eu ter um carro novo na época, eu lembro, era de uns $40 mil, mas 50% ele me deu para me ajudar. Então, aí isso foi um sinal. Falei, eu não posso desistir. Agora é o que eu tenho de conseguir e continuar de todo jeito. Sim, com certeza. Essa história foi uma história que comoveu toda a comunidade do rally. E como ele é príncipe, ele é piloto profissional, mas é príncipe mesmo do Catar. Ficou conhecido como o conto de fadas do rally. Olha, que bacana. E que história inspiradora, né? E diante de tudo isso que você vem fazendo nos últimos anos, o que mais te inspira, além de, lógico, você correr, participar, o que mais te inspira, o que mais te motiva a continuar fazendo isso? Eu acho que, assim, além do... Quem é piloto quer sempre se superar, quer sempre conquistar mais um título, né? Eu acho que isso é uma inspiração. Mas, muito além disso, eu acho que uma coisa que me move muito é servir de exemplo para mais pessoas enfrentarem seus problemas, enfrentarem suas dificuldades, não desistirem dos seus propósitos. E eu digo isso não só para competições, né? Mas eu dou palestras e tudo, palestras motivadoras. Eu acho que isso me incentiva muito, poder deixar um legado, principalmente para as mulheres, né? Saberem do seu valor, saberem de quanto são capazes, saberem que do nada, assim, eu passei já por altos e baixos, como essa história que eu contei, de achar que era o fim da linha. E, de repente, isso acabou, esse infortúnio acabou me dando um incentivo a mais, acabei ficando mais conhecida por conta dessa história. Então, quando a gente fala a males que vem parabéns, eu acho que é isso. A gente deve sempre pensar positivo. Em tudo, você tem de aprender alguma coisa, você tem de se superar, você tem de achar sua resiliência, e você tem de aproveitar isso para te impulsionar. Porque se as coisas fossem fáceis, eu acho que o meu incentivo não seria tão grande. Com certeza. E o empoderamento feminino também, que eu acho que nós, mulheres, e somos gestoras de frotas, né? A gente trabalha num mundo tão masculinizado, então a gente se mostrar competente, capaz, eu acho que isso também é inspirador, né? E eu tenho certeza que todas as mulheres que estão nos assistindo agora podem se sentirem inspiradas não só em você, né, que é uma fonte de inspiração inesgotável, também como nós gestoras, porque
eu costumo dizer que gestão de frotas ela é uma caixinha de surpresa, né? Você nunca sabe o que vai acontecer no seu dia. Então, são situações que você acaba falando, nossa, como eu consegui fazer isso, né? Então, são situações inusitadas que nos acontecem no dia a dia que é absurdo. Sim, Darlene, e isso é muito parecido com a competição, com o rally também. No rally, por mais que você esteja bem preparado, esteja com o melhor carro, melhor equipe, muita coisa pode acontecer, mas muita mesmo. E você tem que estar preparado para isso. E eu acho que as mulheres, nesse ponto, elas levam uma vantagem, porque nós somos muito versáteis, vamos dizer assim, e a gente consegue focar mais. Eu vejo muitos pilotos muito bons perdendo foco, muitas vezes por nervosismo ou por muita adrenalina. Eu acho que as mulheres realmente conseguem lidar melhor com isso. Eu admiro muito vocês todas, as gestoras, que sabem comandar com a cabeça e com o coração e com a sabedoria, e sabem equilibrar todos esses pontos e atingir os objetivos de vocês com maestria. Num dos bate-papos que a gente teve, num dos nossos eventos, né, do Instituto Parar e tantos outros eventos que a gente já participou, né, Helena? Você me comentou uma vez que você sempre tem navegadora mulher, né? Ou costuma ter navegadora mulher. Isso é alguma particularidade sua? Me conta um pouquinho sobre isso. Assim, no meu primeiro Sertões, que foi em 1999, eu escolhi uma navegadora mulher, porque nós duas éramos totalmente inexperientes nesta modalidade. Ela também saiu dos rides, dos jipes, né? E foi muito legal, porque o namorado dela ajudou, incentivou, todos os meus amigos incentivaram. Eu acho que até a gente usou um pouco o fato de ser mulher, ser uma dupla feminina, porque isso era um pioneirismo e chamava muita atenção. Como jogada de marketing também foi bom, e chamou muita atenção porque, para dizer a verdade, como nós éramos muito novatas, todo mundo, eu vou dizer que todo mundo não, 50%, 50%. 50% achava que a gente não ia conseguir completar, que era uma prova muito dura para duas mulheres, ainda mais inexperientes, né? Enfrentarem. E os outros 50% se desdobraram para nos ajudar. Você tem de ver quantos pilotos e navegadores mais experientes davam dicas para a gente e faziam tudo, viam se a gente precisava de alguma coisa. Eu tive um apoio assim muito grande. Então eu acho que isso chamou muito atenção. Tudo era, as meninas chegaram, as meninas isso. Aí quando tinha dias que a gente tinha de acampar, a gente chegava no meio do nada, lugar que não tinha hotel, tudo. Eles ajudavam a gente, montavam a barraca para a gente. Então nós fomos muito bem tratados, né? Mesmo estando num mundo tão competitivo, sim, né? Sim. Que é o mundo das corridas. Eu acho isso. E quando eles viram que a gente mandava bem, né? Que nós éramos muito determinadas e tudo. Meu carro quebrou muitas vezes nessa primeira edição, porque estava mal preparado. Eu não tinha experiência, não tinha o know-how de saber como preparar um carro adequadamente. Então a gente sofreu muito. Mas nós tivemos muita ajuda e muito apoio de todos os competidores. Que bacana. E eu acho isso, que as mulheres unidas, e tem esse lado também, né? Como a gente tem de pernoitar, a gente passa 24 horas junto, dentro do carro, e à noite tem de ou dividir barraca, ou dividir quarto da pousada. Hoje em dia é muito usado o motorhome também. Então, é muito mais fácil, né? Você tendo uma mulher do seu lado. E assim foi a parceria desses 15, eu estou indo para o meu 16º Sertões. Desses 15 que eu já corri, só uma vez, não, minto, 3 edições o navegador foi homem, não foi mulher. Bacana. Falando um pouquinho de motorhome, outro dia eu estava vendo a sua rede social e eu vi que você postou uma foto que você fez alguns países agora eu não vou me lembrar se foi de trailer ou se foi de motorhome, né? Foi de motorhome. Foi de motorhome. Eu achei muito legal. E me conta um pouquinho, como que foi essa sua experiência de viajar em motorhome? Você viajou sozinha?
Tinha mais pessoas com você? Como que foi essa experiência? A experiência foi a seguinte, na época, o meu namorado, nós éramos noivos já, né? Ele era surfista. Então, ele queria ir para a Austrália pegar onda, né? Que eles chamam de surf trip. Então, era uma viagem para ir para os points para pegar onda. Aí eu tive essa ideia, eu comecei a pesquisar, falei, nossa, a Austrália é o país dos motorhomes, tem locadoras enormes, tipo uma Localiza, uma Unidas só de motorhome e trailer. E tem muitos caravan park, que são os, vamos dizer, campings, para você parar o motorhome, dormir à noite. Eu falei, pronto, chegou a minha hora. Aí eu falei para ele, tá bom, vamos fazer a sua surf trip, mas nós vamos alugar um motorhome, eu que vou dirigir, você fica quietinho ali do lado. E vou traçar o roteiro, 5.000 quilômetros, fizemos todo o litoral, e aí ele pôde pegar as ondas dele e nós moramos 15 dias num motorhome. E foi legal essa experiência? Foi fantástica, foi fantástico, porque eu dirigi, lógico, o tempo todo, não deixei ele sentar na direção nenhuma vez. Ele que procurasse as ondas dele e eu dirigi o motorhome. O trânsito lá eu achei muito organizado. Mão inglesa, né? Nos primeiros 2 dias eu apanhei um pouco, porque tudo é ao contrário. Mas depois a adaptação foi rápida. Sim, 2 dias foram. Eu apanhei um pouco nos primeiros 2 dias, porque imagina, você sentado do lado direito, trocar marcha com a mão esquerda, porque não era automático, era mecânico, o câmbio, tudo ao contrário. Mas depois de 2 dias estava tudo normal. Estava tudo adaptado. Foi uma experiência maravilhosa. E saber como um país que tem educação no trânsito, você via todo mundo, mas todo mundo respeitando as velocidades. Era engraçado, você pegava uma estrada, a velocidade era X, por exemplo, 100 por hora, e um carro que saiu na sua frente, continuou na sua frente, porque estava 100 e eu também. A viagem toda, os carros não se ultrapassavam. Achei muito interessante isso. Todo mundo respeitando. A faixa de todo mundo, se existia uma ultrapassagem, eles voltavam para sua faixa. A faixa de ultrapassagem era respeitada e todo mundo andava na fila. Então, assim, tudo muito organizado, isso me chamou muito a atenção, né? Eu que trabalho com educação no trânsito, com esse tipo de curso de direção preventiva, defensiva, eu acho que o nosso país ainda precisa de trabalhar muito a educação do motorista. Com certeza. Falando um pouquinho de direção defensiva e preventiva, você consegue nos dar umas dicas de qual que é a diferença entre a defensiva e a preventiva? Porque muita gente ainda confunde, né? E os nossos ouvintes, muitos deles, às vezes, podem estar iniciando nesse mundo de gestão de frotas, então eles acabam confundindo, né, a direção defensiva e a preventiva. E você, como uma especialista no assunto, quais as dicas que você pode passar para todos nós, os ouvintes, de como é feita uma direção defensiva e uma direção preventiva? Muito boa a sua pergunta, Darlene, porque essa é uma confusão que todo mundo faz. Todo mundo acha que os cursos são de direção defensiva. Sempre as pessoas já vão direto nisso, porque a direção defensiva. Mas existe uma diferença muito grande entre um treinamento de direção defensiva e um curso de direção preventiva. Porque o direção defensiva é um treinamento mesmo, porque você tem de executar manobras para escapar de um acidente, por exemplo. Uma frenagem de emergência, frenagem com desvio, recuperar o carro quando ele perde o controle. Então, um treino, né? São manobras que normalmente a pessoa não acerta na primeira. E eu brinco muito, a gente simula os exercícios com cones, certo? E é sempre cone voando para tudo quanto é lado. Então, eu brinco muito, assim, gente, ainda bem que é cone, porque esse cone está simulando um pedestre, a traseira de um outro carro, um carro estacionado.
A gente simula várias situações de risco já, quando você está prestes a sofrer um acidente, o que fazer, uma manobra, para você evitar esse acidente. Só que isso não é 100% garantido. Lógico que o curso, você treinando os cones, você treina, uma hora você consegue fazer e não bater no cone. Mas na hora do vamos ver, o susto, o nervosismo, você concorda que no curso, no treinamento, a pessoa sabe que o cone está lá, que ele tem de frear, que ele tem de desviar. Só que na vida real isso não acontece assim, né? Que o carro vai cruzar na sua frente, de repente você está distraído e o carro da frente freia. Então, não é 100% mesmo que você tenha feito o treinamento que você vai evitar esse acidente. Sim. Mas é muito importante o curso de direção defensiva, porque você sabe o que você tem de fazer. Agora, o curso de direção preventiva, eu acho muito mais útil, porque ele evita que você entre nessa situação de risco. O próprio nome já diz, né? Defensiva, você está se defendendo numa situação de risco, quer dizer, você já está no meio do perigo. E o preventiva, você vai tomar atitudes de antecipação, de maior atenção, cuidados essenciais no seu dia a dia para evitar entrar numa situação de risco. Porque dessa situação de risco, como eu disse, não é 100%, mesmo que você tenha feito o treinamento, que você vai conseguir escapar. Então, a direção preventiva é muito mais importante. E são treinamentos que a gente faz na rua, com o próprio carro que a pessoa usa, né? No caso de frotas, com carros da própria frota, e no ambiente que o motorista costuma trabalhar. Então, até no off-road, a gente vai a campo, a gente vai para a fazenda, a gente vai para a estrada de terra, quando é para carros 4x4, e nos urbanos a gente faz em cidade, quem pega muita estrada, a gente pega a estrada. Então, é vida real mesmo. E são dicas muito simples que, se a pessoa incorporar, isso vai ajudar muito na segurança dela. Vai evitar que ela realmente se envolva em situações de risco. Tá. E esse tipo de curso de direção defensiva e preventiva, para a pessoa ela estar habilitada, preparada, qual é o tempo que se demora para se fazer esse curso? Como que ela conseguiria, por exemplo, quer falar com a Helena Deyama para poder fazer esse curso? Eu sei que vai lá no nosso aplicativo, na Fleet Mobility Brasil, entre em contato com a Helena e tudo mais. Mas, assim, o tempo de preparo para esse curso, ele é só na prática? Ele tem na teoria também? Como que funciona? Ele tem a parte teórica, que nós explicamos algumas coisas básicas, né, para o motorista, para o condutor, mas a parte prática é muito importante. Sim. Porque eu sempre falo assim, curso de direção é você ouvir, ver e sentir. O sentir é o que realmente incorpora na cabeça da pessoa as atitudes corretas que ele tem de tomar. Porque se você só falar, tudo bem, entendi. Mas você fazer, você sentir a situação, é uma coisa completamente diferente. Então, o curso de direção defensiva é feito em ambientes controlados, né, numa pista, por exemplo, que a gente tem de colocar cones, muitas vezes a gente molha a pista e tal. E é um curso de um dia inteiro. O curso de direção preventiva pode até ser feito em meio período, porque são dicas mesmo, muito básicas, mas muito importantes. Inclusive, todo o treinamento que eu dou, eu falo para as pessoas que é para eles transmitirem isso para toda a família, todo mundo que dirige, para aumentar a segurança de todos. E todos falam, não, eu vou sair com a minha esposa, vou ensinar, vou sair com a minha filha, vou ensinar. São dicas muito simples, mas que as pessoas não se atentam. Porque hoje em dia, principalmente condutor, que já tem muitos anos de profissão e roda muito, eles dirigem no automático, né? Entra no carro, liga e vai pensando em outra coisa, quando não está teclando no celular, quando não está falando no celular, porque dirigir se torna uma coisa muito automática, como se o carro fosse autônomo, ainda não são. Não são, né? No nosso país ainda falta algumas décadas para ter um carro autônomo, né? E
falando um pouquinho mais de direção defensiva, você já passou por algum tipo de situação que você teve que utilizar a direção defensiva, tirando o rally, porque o rally você está num ambiente seguro, vamos dizer assim, que é um ambiente de competição, né? Mas no seu dia a dia, no seu cotidiano, você já teve que se passar por algum tipo de situação onde você teve que usar a direção defensiva ou a preventiva sempre foi maior para você? É uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né? Como eu sou piloto de rally, todo mundo acha que eu ando correndo por aí, né? Mas não, isso não é uma realidade. Quando eu estou dirigindo o meu carro na cidade, eu tenho sempre na cabeça tudo que eu ensino, né? Que eu falo tanto, eu realmente pratico. Eu sou muito calma no trânsito. Lugar de acelerar é na competição. Então, eu sempre falo para as pessoas que gostam de adrenalina, de velocidade, como que eu gosto também. Se não vai entrar numa categoria profissional para correr, vai num kart indoor, que é muito legal, é muito emocionante. Você paga lá 20 minutos e você com certeza vai descarregar sua adrenalina, vai se divertir, vai ter seu prazer. Ou se você quer mesmo acelerar, existem categorias de entrada, que você vai para o autódromo. Existem, hoje em dia, é muito comum track days, né? Track day, a pessoa vai com seu próprio carro num evento organizado num autódromo, com toda a segurança, ambulância e coachings, né? Eu faço parte de equipes de coachings que a gente vai para a pista com a pessoa que quer acelerar seu próprio carro e dá todas as dicas, ponto de frenagem, tomada, tangência, saída. Então, existem várias maneiras de você curtir a velocidade, mas com segurança. Ou Na seja, rua, então, a Helena não na é o lugar. rua é uma outra Helena. Sou bem calminha, não tenho um ponto na minha carteira, eu nunca sofri um acidente assim de colisão. Eu sofri um acidente meio sério uma vez, mas foi um problema mecânico, que eu estava puxando uma carreta com o meu carro de competição, o TV, né, voltando de uma corrida, e o suporte do engate quebrou. E aí a carreta deu L na caminhonete, né, e não teve como, porque a carreta foi para um lado, a caminhonete foi para o outro, o carro caiu de lá, e foi um acidente meio feio. Mas fora isso, eu nunca sofri um acidente assim de colisão, porque eu uso a preventiva o tempo todo. Lógico, já passei por situações de derrapagem na chuva, com a planagem, mas aí a técnica, nós como pilotos, nós já temos essas técnicas incorporadas. Aí sim, eu uso as técnicas que eu tenho de retomar o controle do carro, o carro escorregou, saiu a traseira, a gente corrige isso fácil, né? São as coisas que a gente ensina no curso de direção defensiva. Bacana. Helena, para a gente já, logo nós estamos finalizando a nossa live, que aliás está um sucesso. No campo profissional, o que falta você realizar ou você ainda não realizou? O que falta para você realizar ainda no seu campo profissional? Eu acho que sempre vai faltar muita coisa, Darlene. Eu acho que se a gente achar que já realizou tudo e se acomodar, você para a sua evolução. Então, como pessoa, eu estou sempre querendo evoluir e sempre alcançar mais coisas. Então, eu quero alcançar a vitória na geral, nos Sertões. Eu já fui campeã, mas campeã de campeonatos, né, na categoria. Mas eu ainda quero alcançar uma vitória na geral é ganhar de todos, assim, de carros mais fortes do que o meu. Eu quero correr o Dakar, que é o maior rally do mundo, né? Os Sertões é o segundo maior rally do mundo, o qual eu já consegui correr 15 edições, estou indo esse ano para a 16ª. Mas ainda não corri nenhum Dakar. Que o custo de correr um Dakar é umas 3, 4 vezes maior do que o custo de correr uns Sertões. Então, esse sonho ainda não alcancei, mas é uma coisa que eu almejo muito também. Então, assim, eu acho que na vida, quando você achar que já realizou tudo... E o Dakar agora, ele é na América Latina, né? Era.
né? Não é Agora, esse ano ele já foi para os Emirados Árabes. Ah, tá, voltou para... O começo desse ano, que foi antes da pandemia, né? Aconteceu a última edição, foi nos Emirados Árabes. Mas não é que voltou para lá. Nunca tinha sido lá nos Emirados Árabes. Ele saía da Europa, por isso que chamava Paris-Dakar. Ele largava da Europa, ou da França, ou de Portugal, atravessava para a África. E da África, ali do Marrocos, descia até o Dakar. Nossa, mais ou menos quantos dias de competição? São 15 dias. 15 dias? Esse é realmente um rally muito, muito difícil, muito desafiador. Eu acho que deve ser desafiador tanto fisicamente, né? Porque deve ser um desgaste físico muito grande, né? Você tem que estar muito bem preparado fisicamente para poder ficar 15 dias dentro de uma competição, né? E uma adrenalina que eu acho que mesmo na hora do descanso você não consegue se desligar, né? E tem uma outra questão, né, no Dakar, que é uma prova com estrangeiros. Eu vou correr num meio onde eu sou desconhecida ainda, e no Brasil, no Rally dos Sertões, eu me sinto em casa, eu conheço todo mundo, e como eu fui muito, vamos dizer, acolhida por todos os meus companheiros, quando eu sofri esse acidente não, uma fatalidade, né, que o carro pegou fogo. Se fosse no Dakar, simplesmente eu ia ficar lá, ia ter de me virar para voltar, porque como queimou todos os meus documentos, meu dinheiro e tudo, eu ia precisar de uma ajuda para voltar de lá. Eu acho que ia ser tudo muito mais difícil. Ah, com certeza. E além de ser mais difícil, pelo fato de você não ser conhecida ainda no meio do Dakar, né? Porque você ainda não competiu, mas com certeza vai competir, né? Uhum. E a dificuldade de você estar fora do seu país, né? Dependendo da região, o inglês não é tão bem pronunciado, assim, então a dificuldade ia ser bem maior, né? Mas, sim, em todos os sentidos. É verdade. Helena, é um prazer sempre falar muito com você nesse bate-papo tão gostoso que a gente teve hoje, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para todos nós, ouvintes, mulheres, todas nós que estamos escutando, e espero que tenham, nesse mundo de gestoras de frotas, os homens também estejam nos ouvindo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para todos nós. Claro, com todo prazer. A minha mensagem nunca desista dos seus sonhos e acredite sempre na sua capacidade. Por mais impossível que pareça, por maior que seja a dificuldade, nunca subestime a sua capacidade. Eu acho que isso é o que nos move no dia a dia, seja em qualquer área. Bacana. É sempre um prazer. Espero que logo, logo a gente possa nos encontrar, que não seja virtualmente, né? Coloca para te dar um abraço, né? Para a gente conversar um pouquinho mais. E é isso, gente. Eu também, muita saudade de tudo e de todos, né? Mas em especial eu quero deixar para vocês, meninas, Darlene, Yara e Michele, muito sucesso nesse programa de vocês, que eu tenho certeza que vai ser. De novo, muita honra e gratidão por ser convidada para a estreia, mas eu tenho certeza que os próximos programas vai ser um melhor do que o outro. Muito sucesso para vocês. Com certeza, muito obrigada. E a gente se vê em breve, né? Com você agora, Yara, vamos lá? Muito obrigada, viu, Helena? É sensacional, né? A mensagem que ela passa para todo mundo, esse exemplo, essa mulher tão empoderada, que ela é do nosso meio, tão respeitada e conhecida. Sou super fã dela, não tem como não ser fã dessa Helena. Ai, muita gratidão. Linda. Gente, muito obrigada, uma boa noite a todos. Quarta-feira que vem, nós estamos no mesmo horário, todas as quartas-feiras às 19 horas. Estamos esperando vocês, tá bom? Acessem lá as nossas redes, Fleet Mobility Brasil, tá bom? Com o apoio do nosso patrocinador Mônaco. Muito obrigada. Boa noite, pessoal.